Olá, produtores, sejam muito bem-vindos a mais um AgriTalks. Estamos aqui hoje num episódio completamente diferente, na Tecnoshow comigo, em Rio Verde. E tô com o Leonardo Brusantin, da FMC. Seja bem-vindo. Obrigado, Cássio. Obrigado pelo convite. Agradeço em nome da FMC a oportunidade de a gente estar aqui com vocês no AgriTalks. E estamos aí participando mais uma vez, né, da Tecnoshow aqui. A FMC que já vem de longa data junto e apoiando comigo dentro da Tecnoshow, né, desde o começo lá. Então a gente fica muito contente em poder estar aqui presente novamente por mais um ano junto com a Tecnoshow e também com vocês aqui dentro do podcast. Obrigado aí por ter topado o desafio da entrevista. Acho que vamos contribuir bastante com o produtor, né? Tem várias culturas, soja, milho, algodão, tem uma série de coisas que vocês atuam nesse mercado e acho que é bacana contribuir um pouquinho mais aí com essa turma. Não, com certeza. E assim, a gente agradece realmente a oportunidade de levar um pouco para o produtor, né, a realidade da indústria, né? O que a indústria tem enxergado no mercado, como esse mercado tem se comportado nos últimos meses, né, nos últimos anos, e ajudar o produtor na tomada de decisão também, né, do momento, do timing correto nele tomar a decisão de compra dele. Leonardo, antes da gente entrar um pouco aí na parte da empresa, eu queria perguntar um pouco de você. Como é que surgiu, como é que você foi parar aí nesse mercado, se você estudou agronomia ou não, se foi outra coisa? Tá bom, não, eu sou formado em agronomia, me formei lá na Unesp em Jaboticabal, no ano de 2007, né, e desde então meu primeiro emprego foi já na FMC, e aqui continuo até hoje, né, trabalhando e acompanhando toda a evolução que a marca da FMC e que a FMC como companhia teve ao longo dos últimos anos. Então eu sou formado em agronomia, né, depois tive uma especialização em cana-de-açúcar, desenvolvi minha carreira por muitos anos na cana-de-açúcar, por volta de 12 anos eu trabalhei na cultura da cana e agora recentemente fui convidado a assumir aqui uma posição como marketing regional para Cerrado Leste, né, que a gente chama na FMC, que contempla os estados de Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará e Bahia. Né? Que missão, então, hein? fica a responsabilidade aí de atuar junto com o time comercial, com o time de desenvolvimento, para fazer o negócio da FMC prosperar dentro dessas regiões. E o que vocês estão trazendo aí de novidade para a Tecnoshow? O que vocês estão trazendo para o produtor que está nos assistindo agora mais recentemente? Bom, a FMC ela vem ao longo dos últimos anos se posicionando como uma empresa que quer se tornar relevante nas culturas de soja e milho. Então, o nosso foco de investimento e desenvolvimento tem sido para esses dois cultivos, não deixando de lado as culturas de algodão e de cana-de-açúcar, aonde a FMC já tem uma posição de liderança nesses dois mercados, né? Então, a gente continua investindo nos mercados onde a gente já tem um portfólio bastante robusto, bastante estabelecido e focando também no desenvolvimento de novos produtos, de novas soluções, de novas tecnologias para os cultivos de soja e de milho. Tá? Então, a FMC traz para a Tecnoshow alguns lançamentos de produtos. Então, a gente tem 2 produtos que estão expostos lá no nosso campo tecnológico, no nosso stand, que é um fungicida biológico chamado Provilar, e a gente tem um herbicida pré-emergente para a cultura da soja chamado Reator. Né? Então, são 2 produtos que têm trazido resultados bastante relevantes para o produtor. Né? Eu sempre falo que são produtos focados em atender essas demandas do produtor. Né? A gente viu como é que o mercado de herbicidas se comportou nos últimos anos, e a gente trazer uma opção de pré-emergente ajuda muito o produtor dentro do manejo dele de soja, no controle, no combate às plantas daninhas. Então a gente traz 2 lançamentos quando a gente fala de produtos. A gente está apresentando também um projeto chamado ARC, tá? Que é a nossa agricultura digital dentro da FMC. Então é uma plataforma de agricultura digital que a gente está trazendo também como um lançamento para a Tecnoshow. A gente já tem hoje
basicamente 2 milhões de hectares de algodão que estão sendo monitorados com a ferramenta. A gente tem algumas áreas de soja e milho também que já estão dentro da ferramenta. E aí a gente traz isso como uma tecnologia para ajudar o produtor na tomada de decisão no momento correto dele fazer o manejo. Então são ferramentas que vão ajudar o produtor na hora da tomada de decisão para fazer o manejo. E por fim, a gente também está trazendo novamente para a Tecnoshow o programa Juntos da FMC, que é um programa para o nosso produtor, para ele ter algum retorno sobre as compras de produtos da FMC que eles fazem através da Comigo. Então, todo produtor que compra produtos da FMC através da Comigo, ele tem o direito, né, por comprar produtos da FMC, em se cadastrar no programa Juntos, e aí dentro do programa Juntos ele tem uma série de benefícios por estar participando do programa Juntos. Então ele ganha FMC Coins, e lá ele pode trocar por produtos, ele pode trocar por bens de produção, ele pode trocar por consultorias, ele pode trocar por uma série de serviços que estão lá dentro da plataforma do Juntos. Quase um cashback, vamos dizer assim. É exatamente um cashback. Poxa, muito bom. Acho que a tecnologia chegando também por essas soluções financeiras, né? Com certeza. E é isso que a gente busca, né? Não só trabalhar inovação em produtos, mas também trabalhar inovação em serviço e em tecnologia para o produtor, né? Que hoje em dia todo produtor está muito antenado no que está acontecendo, né? Então a gente sempre fala isso, né? As novas gerações que estão chegando na tomada de decisão, pô, tá todo mundo já acostumado a ganhar um cashback, né? A ter um benefício de milhagem numa companhia aérea, e por que não a gente trazer isso também para o negócio de cada um deles? Sem dúvida alguma. Léo, eu queria te perguntar, inclusive, porque vocês sempre foram, né, na indústria química. E agora, mais recentemente, com a entrada desses produtos biológicos. Como é que você enxerga essa mudança? Porque até pouco tempo atrás tinha um paradigma dos produtores muito grande e um receio em utilizar esse tipo de tecnologia no campo. Uhum. É que vocês estão enxergando aí o crescimento disso e atuando também nesse mercado? Ô Cássio, assim, a nossa estratégia hoje é trabalhar com as duas tecnologias associadas. Então, nós como companhia, a gente acredita muito que daqui para frente, só o químico dificilmente ele vai conseguir resolver todos os problemas que a gente vem enfrentando no dia a dia nas lavouras. E só o biológico, muito provavelmente, também não vai dar conta. Então a FMC já há algum tempo vem desenvolvendo uma linha de produtos biológicos. Eu já trabalho, como eu comentei no começo, né, já há algum tempo na FMC, e eu já tenho experiência com produtos biológicos dentro da FMC há mais de 8 anos. Então a gente já vem de algum tempo desenvolvendo essas linhas de produtos biológicos para que realmente eles trabalhem em associação com os produtos químicos, né? A gente sabe da dificuldade que a gente tem hoje com o manejo de resistência, por exemplo, de doenças ou de pragas, né? Muitas vezes a gente vê aí a biotecnologia em 2 anos, 3 anos já perdendo eficiência por conta da pressão de seleção, que é aquela tecnologia que ela é extremamente eficiente, só que quem resiste a ela é extremamente resistente, né? Então aquela lagartinha ou aquele esporo de doença que consegue escapar daquela tecnologia ou daquela aplicação, ele é mais resistente do que a maioria. Então associar o biológico nesse manejo, sem dúvidas, vai ajudar muito a manutenção e a longevidade da tecnologia. Então, o nosso propósito com a nossa área de biológicos é desenvolver um portfólio eficiente, desenvolver produtos de altíssima qualidade, e aí vem no seu ponto, né? Por que muitas vezes lá no passado o produtor não acreditava no biológico? Eu tenho a minha opinião que é porque a gente tinha uma série de produtos, mas que talvez não tinham uma eficiência comprovada lá na ponta, né? A gente tinha uma série de produtos, mas cuja formulação, que é um ponto super importante quando a gente fala dos defensivos,
que não era uma formulação adequada à realidade que a gente tem no campo. Então, se a gente sair aqui fora hoje do nosso estúdio, a gente vai encontrar lá 32, 34, 35 graus, né? Será que as formulações do passado estavam adaptadas para resistir a essa temperatura, que é muitas vezes a temperatura que o produtor enfrenta lá no dia a dia dele, né? Então, muitas vezes, a performance desses produtos biológicos, ela ficava comprometida pela tecnologia de formulação, pela qualidade dessa formulação, e não porque ela não era eficiente ou porque em condições controladas ela não funcionava, ela até funcionava. Mas a hora que o produtor colocava o produto lá no tanque, colocava isso aí numa plantadora, a realidade que ele tinha lá fora era bem diferente. Sem contar que a gente está num país continental, né? A realidade de solo de uma determinada região. Na verdade, de um produtor para outro já tem diferença, às vezes, gritante. Então, de um estado para o outro, ainda mais. Às vezes, falta, inclusive, de analisar, de pesquisar e de aprofundar como é que é essa dinâmica, o que ele precisaria colocar e aplicar ali no solo, por exemplo, né? Exatamente. E esses produtos foram evoluindo. Assim como tudo evoluiu e muito rapidamente nos últimos anos, essas tecnologias, essas recomendações, como você comentou, específica para uma região ou adaptada para um tipo de solo ou para uma cultura, né? Eventualmente as culturas podem influenciar também na performance desses produtos biológicos. Então, uma série de parâmetros que são diferentes do químico que a gente estava acostumado a trabalhar lá no passado, né? Que são muito mais específicos. O biológico, como eu já disse, é biologia, né? Você envolve uma série de outros fatores para que isso dê certo, né? Para que esse manejo seja eficiente. E aí as empresas, e aí eu falo pela FMC, vem trabalhando nos últimos anos para que consiga colocar o produto biológico num grau de igualdade, num grau de facilidade para o agricultor utilizar que seja compatível com o químico, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem dentro da linha da FMC produtos biológicos que tem o prazo de validade, que é um dos pontos mais críticos do biológico. Nosso prazo de validade hoje, a gente tem produto na nossa linha que ele é maior do que alguns químicos. Então, quando você vê químico com 2 anos de prateleira, a FMC tem produtos biológicos que tem 3 anos de prateleira. Quer dizer, aquele produto tem uma tecnologia ali tão avançada que ele consegue ficar dentro do barracão lá do agricultor por 3 anos e vai manter a eficiência quando ele aplicar no campo. Então, esse tipo de busca que as empresas têm tido são importantes para que o agricultor, o produtor, acredite e utilize a tecnologia, né? Porque hoje ele aprendeu que o biológico é eficiente, né? Ele já tem a consciência, a maioria dos produtores já teve pelo menos uma boa experiência com biológicos, né? E isso vem associado, como eu comentei, ao manejo do químico, né? A gente, como companhia, acredita que a união entre esses dois mundos, químico e biológico, vai ser um dos guides aí de sucesso para a agricultura nos próximos anos. E como é que você enxerga, por exemplo, o risco? Pô, a gente está lidando com fungos, com bactérias, e se isso talvez não for manejado de maneira adequada dentro da propriedade, né, ali no on-farm, isso traz um risco à saúde, né, humana, animal, e pode extrapolar inclusive a própria propriedade, né? Como é que vocês enxergam, e é talvez um diferencial pela marca, né, por todo um trabalho científico por trás, como é que você enxerga isso hoje na atualidade? Bom, aí você tocou num ponto que é bastante sensível, né, que é a questão do on-farm, né? Como que a gente enxerga o on-farm? Bom, eu enxergo o on-farm um risco muito grande, como você comentou, e um risco por vários fatores, não só pelo fator de contaminação, mas pelo fator performance também, né? Quando uma empresa, quando a FMC formula um biológico, a gente tem lá uma série de parâmetros de qualidade que a gente precisa seguir para assegurar que aquele produto que eu estou colocando dentro da minha embalagem tem uma quantidade mínima daqueles organismos que estão lá e que esses organismos, que aí é um ponto importante, estejam viáveis quando o produtor for aplicar aquele produto,
né? Então a gente tem essa preocupação. Para você ter uma ideia, a fábrica nossa que produz biológicos, ela tem o mesmo nível de exigência, o mesmo padrão de qualidade de uma empresa que produz alimento. Então, o cuidado com contaminação, o cuidado em garantir e assegurar que aquela quantidade mínima que o agricultor está comprando do nosso produto realmente esteja lá, ela é muito grande. Quando eu vou para o universo do on-farm, que é uma ferramenta que muita gente tem colocado hoje, tem adotado, a gente viu o crescimento do on-farm de uma maneira muito expressiva, eu tenho alguns pontos que enxergo que são importantes do agricultor olhar. Primeiro, eu estou multiplicando aquilo realmente que eu quero multiplicar? Porque quando ele compra um produto que tem a marca FMC, a gente tem segurança 100% de que ele está comprando exatamente aquele micro-organismo que está lá. Aquela bactéria Sim. ou aquele fungo o qual a gente está colocando lá dentro. Quando eu faço isso no on-farm, eu não tenho esse controle. Eu não sei o que está sendo multiplicado lá. E mesmo que eu tenho um ponto que é a concentração desse princípio ativo, entre aspas, biológico, que está sendo produzido. E aí é um outro ponto. Por quê? Porque isso pode gerar uma frustração no agricultor. Ele vai colocar lá o sistema on-farm, vai começar a produzir, eu vou produzir Bacillus subtilis. Aí ele começa a produzir Bacillus subtilis. Mas qual concentração que ele está produzindo? Quanto de bacilo ele está produzindo ali naquela batelada que ele está fazendo? Será que a quantidade que ele está produzindo é suficiente para que esse organismo tenha uma performance boa no campo? Né? E aí um passo atrás. O manejo biológico, de maneira geral, existe um conceito que é manejo biológico por inundação. Então, o que significa isso? Significa que ele tem lá uma série de micro-organismos, uma série de grupos de micro-organismos que estão no solo, né? As empresas vão lá, selecionam alguns deles que por pesquisa, enfim, estudos identificam que tem potencial para ter alguma ação, seja ela fungicida, seja ela em cima de nematóide, seja uma promotora de crescimento, seja uma solubilizadora de fósforo ou de outros nutrientes, que são tecnologias que têm chegado no mercado aí também, né? A FMC é mais focada em manejo de doenças e em manejo de nematóides, né? Mas esse conceito da inundação, ele é válido para muitas coisas quando a gente fala de biológico. Então, o que é esse conceito? É eu colocar uma quantidade tão grande daquele micro-organismo ali que ele ocupa o espaço, né? Ele compete com os micro-organismos ou com os organismos macro que estão ali, que são prejudiciais para a planta. Então, o que acontece? Eu coloquei lá aquela quantidade tão alta que ele tem uma força de competição no solo muito grande, no solo ou na planta, né? Como é o caso do Provilar, onde eu aplico na folha. Então, aquele micro-organismo que eu apliquei, ele vai ocupar aqueles espaços e impedir que os outros cheguem ali, né? Quando eu trabalho com on-farm, quem me garante a quantidade de micro-organismo que eu tenho e que eu estou colocando ali? Às vezes pode ser mais prejudicial do que favorável. Às vezes você pode estar multiplicando alguma coisa que vai causar uma doença. Ou você pode estar multiplicando uma bactéria que pode causar um dano em quem está manipulando aquilo ali, né? A gente já viu alguns estudos, algumas pesquisas que mostram que o on-farm, multiplicando bactérias e fungos que são prejudiciais, inclusive, para a saúde humana. Né? E o governo está preparado para fiscalizar e acompanhar essas tecnologias que estão chegando no campo? Esse é um tema bastante complexo, assim, porque existem estudos que, sim, promovem toda essa fiscalização, tudo isso, mas a gente sabe que a quantidade de agricultores que existem hoje no Brasil, ela é muito grande, imensamente maior do que a capacidade de fiscalização, né? Mas é importante, sim, e é importante. Existem empresas hoje que fazem um trabalho sério quando a gente fala de on-farm, né? Mas, de novo, quem garante que eu estou multiplicando só aquilo ali, né? Quem assegura que a quantidade que eu estou multiplicando
realmente é aquela que eu estou colocando lá no campo. Então, por exemplo, a gente tem um produto altamente concentrado, como o Presence, que é o nematicida biológico da FMC, né? Como o Quartzo, que é um outro nematicida biológico. E a gente já fez estudos, né, comparando essas formulações prontas com o on-farm, onde eu tinha que fazer lá a aplicação do on-farm de 3, 4 mil litros daquela produção on-farm por hectare para igualar a concentração que eu tenho em 200 gramas desse produto. A diferença Então, é uma diferença gritante. O produtor, muitas vezes, ele olha o custo, né? Então, ele olha lá o custo daquele produto, né? Mas e a operação que ele tem que ter envolvida para realmente aquela produção que ele está fazendo na fazenda seja eficiente? Até o óleo diesel que ele vai consumir, com trator, a manutenção, tudo isso às vezes não entra na conta, né? Mas que deveria para ser comparada de maneira efetiva, né? Deveria, né? E a própria eficiência, né? Eu sempre falo isso, né? Não é porque é a mesma coisa que eu vou lá, eu tenho lá um produto que foi produzido baseado em qualidade e eu tenho que aplicar lá uma dose X por hectare, né? E eu tô trabalhando com outro produto que seja o mesmo organismo, né? Mas com uma concentração muito mais baixa, né? Então, é esse que eu vejo que é um dos pontos quando a gente fala dos on-farm, né? Da produção on-farm, que ainda precisa ser melhor difundido e que ainda precisa estudar um pouco mais para o produtor realmente entrar nesse tipo de tecnologia. Pô, muito bom, Léo. Acho que o produtor tem aberto a cabeça para essas tecnologias que vêm chegando. Eu queria até te perguntar, porque, por exemplo, vocês são uma empresa que não embarca tecnologia na semente, propriamente dito, né? Como é que funciona essa dinâmica no dia a dia para o produtor que às vezes não conhece ainda a marca ou que já ouviu falar, mas ainda não aprofundou tanto, comparada com outras empresas aí do mercado, por exemplo? Tá. Então, Cássio, assim, a FMC ela tomou por decisão estratégica ser uma empresa 100% de proteção de cultivo. Seja ele químico ou biológico, como a gente já falou, né? Isso trouxe alguns pontos importantes para a FMC quando a gente fala em investimento em tecnologia. Então, quando eu foco o meu desenvolvimento, quando eu foco o meu recurso, seja ele recurso de pessoa, seja recurso financeiro, seja o próprio foco da companhia. Na proteção de cultivos, a gente tem hoje o maior investimento do mercado em proteção de cultivos, tá? A gente investe, a FMC hoje, ela investe cerca de 8% do nosso faturamento, ele é reinvestido no negócio através da nossa área de pesquisa e desenvolvimento. E isso 100% focado na proteção de cultivos. Então, a gente hoje tem um portfólio, a gente tem hoje uma solução para o nosso cliente que se adapta em qualquer tecnologia que ele vai comprar de semente, né? Então, independente do manejo ou independente da tecnologia de semente, né, de genética que esse produtor está comprando, a FMC está sempre pensando em atender a demanda desse agricultor, independente de qual genética ele está utilizando. Então isso tem sido uma ferramenta, né, tem sido algo muito positivo para a FMC, porque eu não estou preso na genética que esse produtor está comprando, né? Independente da genética que ele está utilizando, a gente está trazendo um manejo que seja eficiente para ele, né? E que seja um manejo seguro, que seja um manejo que vai trazer rentabilidade, que vai trazer produtividade para esse agricultor. Por isso a importância de planejar, né? Porque eu imagino que, inclusive, vocês, no meio dessa bagunça de pandemia, algumas empresas de mercado sofreram desabastecimento de alguns princípios ativos, moléculas, né? Por uma série de situações, principalmente aí na China. Como é que vocês estão? Já está tudo normalizado? O produtor ele precisa se programar com bastante antecedência para dar a ordem de compra? Como é que funciona essa dinâmica hoje operacional de vocês? Ela já melhorou muito do que a gente tinha há 2 anos atrás. Então essa dinâmica, né, com a chegada da pandemia, a gente viu
o mercado com desabastecimento grande, né? Não só dos defensivos, né? A gente viu aí carro, máquina, equipamento eletrônico, de maneira geral, o mundo sofreu muito com desabastecimento durante esse período de pandemia. É claro que algumas cadeias, né, elas acabam sendo mais impactadas, mais influenciadas com toda essa situação. E eu coloco mais ainda uma outra situação que foi importante no ano passado, né, que ainda continua, que é a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Né? Isso também teve um impacto bastante significativo na cadeia, principalmente para empresas que têm plantas de produção na Europa. Né? E aí a gente viu lá em algum momento uma dificuldade grande com energia. Né? E as plantas que produzem alguns ativos são plantas que consomem uma quantidade de energia muito grande. Né? E aí isso impactou também em alguns pontos, em alguns ativos que a gente tem na cadeia. Mas voltando para o começo e para a nossa conversa sobre a necessidade de planejamento, né? Eu acho que tudo a gente, quando se planeja, a gente consegue executar melhor. Né? E o dia a dia do produtor hoje é um dia a dia de uma tomada de decisões, de muitas decisões. Né? Então a quantidade de decisões que o produtor, o agricultor hoje ele tem que tomar para conseguir fazer o manejo dele, para conseguir tocar a lavoura dele, ela é muito grande. Né? Então tudo que ele consegue antecipar, ele consegue se preparar melhor para a tomada de decisão. Então eu vejo que hoje, a princípio, a cadeia de suprimentos ela está entrando numa normalidade, tá? Algumas coisas, alguns ativos ainda continuam com uma dificuldade, mas infinitamente menor do que a gente tinha algum tempo atrás. Mas o que eu vejo hoje é o produtor muito receoso com a tomada de decisão agora. E eu enxergo que é importante ele tomar a decisão. Né? A gente tem falado muito, a gente conversou muito aí durante a feira, né? Como é que tá a relação de troca, pensando no produtor de soja, né? Como é que tá a relação de troca dele esse ano comparado com a relação de troca dele o ano passado? A relação de troca dele esse ano tá melhor do que estava no ano passado. E o ano passado foi um ano que a rentabilidade da agricultura ela foi muito boa. Sim. Né? Então, se eu tenho hoje uma relação de troca melhor, mesmo com o preço da commodity, mesmo com o preço da soja caindo um pouco nos últimos dias, ela deu uma subida essa semana, mas ele vinha tendo uma queda, a relação de troca do pacote tecnológico, do pacote de insumo do agricultor, ainda está melhor. Né? O ano passado se falava aí numa troca de 28, 29 sacos. Né? Hoje se fala em 23, 22. A gente vê aí algumas campanhas até de 20 sacas. Então a gente está falando de uma relação de troca commodity-insumo que está muito boa, porque apesar do preço estar ainda abaixo do que estava no mercado ano passado, alguns produtos importantes na produção, como adubo, como alguns herbicidas, glifosato é um caso clássico, que tem um peso grande no manejo, os produtos diminuíram também de preço. Eles subiram muito durante a pandemia por conta de todo esse cenário, né, que a gente viu de dificuldade de produção, que é um só. Se tinha uma dificuldade de movimentação desse produto internamente, principalmente plantas na China. Né? Então, a gente viu aí, né, fechava lá a comunidade de tal lugar. Aquilo ali fica fechado e ninguém entra e ninguém sai. Atrapalha tudo, porto fechado, container custando a fortuna, não tendo container, uma série de dificuldades, né? Exatamente, então você vê que não é só um ponto da dificuldade de produção, do aumento do custo de produção. Toda a cadeia teve uma dificuldade. E aí no meio me para um navio de atravessado lá no canal de Suez para complicar ainda mais a situação e enfim. E isso acaba gerando, né, essa dificuldade, ou isso gerou essa dificuldade na cadeia e aí, consequentemente, a gente teve uma subida de preço bastante agressiva
para alguns produtos específicos. E é isso que eu queria trazer para o agricultor. Se ele pensar no manejo dele, né, no pacote tecnológico que ele usou, tem 2 ou 3 produtos que tiveram esse comportamento. A grande maioria dos produtos, as empresas já tinham um nível de estoque suficiente para atender aquele agricultor ao longo do ano, né? Se teve uma variação de preço, sim, mas não nos patamares que a gente viu acontecer com adubo, que a gente viu acontecer com glifosato, né? Então isso hoje, como esses produtos recuaram de preço, né? A gente tem uma falsa sensação do agricultor que o portfólio, né, que todo o pacote tecnológico dele vai baixar de preço, né? Mas, de novo, quando a gente olha a relação de troca, ela está muito positiva ainda para o agricultor, né? Mesmo com o preço da commodity caindo. Então, assim, todo esse cenário, e aí vem, né, o ponto que eu queria trazer, que é um bom momento do agricultor tomar decisão, né? Por quê? Porque ele está bem posicionado quando a gente está falando de troca. Quando a gente está falando do portfólio, né, com exceção de 2 ou 3 ativos, que a gente viu esse movimento de aumento muito grande, depois uma queda muito grande, que é o comportamento natural de qualquer mercado, ainda estão em preços bastante competitivos, né? Então, essa é a mensagem que a gente enxerga. É um bom momento para ele planejar, né? Muitos estão ainda finalizando colheita de soja, alguns ainda arriscando um plantio de milho aí, né? Ou trabalhando com sorgo, com feijão, com trigo em algumas regiões, mas buscando tomar essa decisão, porque mesmo com o preço de soja caindo um pouco, ainda tem uma relação bastante positiva, inclusive olhando a safra passada. Sim. Leonardo, acho que o papo tá sensacional. O produtor que tá nos assistindo aqui, se ele não deixou o like ou o comentário, essa é a hora, né? Mas a gente tá com o tempo um pouquinho corrido, mas a gente gostaria muito de marcar outras conversas futuramente, Joia. porque aqui o papo, se deixar, a gente vai embora. Falar de agricultura é bom, né? É gostoso, né? Então a coisa vai alongando. Mas queria que você deixasse aí a mensagem final para quem está nos assistindo. Acho que queria te agradecer, sensacional o trabalho que vocês fazem na FMC. Parabéns aí. E obrigado por ter aceitado o nosso convite também. Não, a gente que agradece, eu em nome da FMC agradeço o convite, continuo à disposição ao longo dos próximos dias aí, se vocês tiverem disponibilidade, a gente está à disposição. Também convido vocês, convido os agricultores que vierem para a Tecnoshow a nos visitarem, a visitar o stand da FMC. Como eu comentei, a gente tem todas essas tecnologias, todos esses serviços estão expostos lá, né, para o agricultor tirar aquela última dúvida, né? Quero conhecer um fungicida biológico, a gente tem lá, está à disposição, né? Então, convidar todo mundo que ainda não conseguiu participar, que venha, a feira está muito bonita, depois de algum tempo, né, sem a gente ter esses eventos presenciais, a gente viu uma retomada muito grande, muito forte, então vale a visita e vale a visita também no stand da FMC. Eu só queria trazer que a FMC ao longo da semana ainda está promovendo algumas palestras técnicas dentro do nosso stand, tá? Então, aqueles agricultores que tiverem interesse nas redes sociais da FMC, FMC Agrícola, tá lá disponível para que eles possam ver e possam se programar a participar dessas palestras, desses conteúdos técnicos que estão lá dentro do nosso stand ao longo da semana e virem aproveitar também as condições comerciais que eu tenho certeza que vão trazer bastante rentabilidade para o agricultor. Maravilha. Obrigado aí pela participação. Obrigado para você que está nos acompanhando até agora. Nos vemos aí no próximo episódio. Um abraço. Muito obrigado. Muito bom, obrigado.